Reflexão da Palavra. Na nossa reflexão de hoje, eu quero ler um versículo que está no livro do profeta Isaías capítulo 38. E eu vou ler os primeiros 3 versículos, que diz assim: naqueles dias, ou seja, nos dias do profeta Isaías, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ezequias era rei e também profeta, né? E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Versículo 4 diz assim: então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos de vida. No Salmo 41, versículo 3, diz assim: o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Então nós vamos observar aqui um servo de Deus respeitado como Ezequias ficou doente. E Deus mandou um recado para ele através do profeta Isaías. Mas também vamos observar no Salmo 41, que está falando que o Senhor assiste no leito a enfermidade de quem? Dos seus filhos, dos seus servos. Por quê? Porque Deus nem sempre cura as nossas enfermidades, mas Ele vai nos conceder forças para que mesmo no leito, na cama, na situação difícil, no momento de dor, continuemos a glorificar o nome do Senhor. Você já viu alguém que está numa situação difícil, com câncer, já no estado terminal, e a gente chega para orar, e nós é que saímos fortalecidos de lá, irmão, com a situação do irmão, louvando a Deus e glorificando o nome do Senhor. Outro dia eu estava com meu pai ali no hospital do câncer, ele internado, e ao lado dele uma pessoa que também estava já no estado terminal, inclusive depois ela veio a falecer, e eu fui orar por aquela pessoa, e ela feliz da vida, dizendo: olha, Deus é maravilhoso, foi Ele quem enviou você aqui para orar por mim, e eu estou feliz porque eu sei que Deus vai me receber. E eu saí dali, irmãos, mais fortalecido espiritualmente falando do que aquela pessoa, porque ela não estava preocupada com as coisas deste mundo, ela estava preocupada em ver a glória de Deus, em ver Deus na sua frente. Qual é a tua preocupação neste dia? Observe que eu estou falando de enfermidade. Estou falando de um texto que vai dizer que Ezequias estava enfermo, ele adoeceu. E Deus mandou Isaías até a sua casa, o seu leito, para dizer para ele que ele ia morrer. Agora você imagine Deus usar alguém para você, para dizer para você que você vai morrer.
Mas a Bíblia vai nos mostrar que após a oração do profeta Ezequias, ou do rei Ezequias, como queira, Deus o ouviu e resolveu acrescentar à vida dele. Observe que a sentença de Deus estava posta sobre ele, mas ele orou ao Senhor e Deus ouviu a sua oração. Agora é interessante que na oração aqui de Ezequias, ele só vai dizer assim para Deus. Ele virou o rosto para a parede e orou a Deus e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Nós podemos observar aqui nesta palavra, irmãos, que Ezequias não pediu para Deus acrescentar nada à vida dele, não. Ele estava aqui como que conformado, dizendo para Deus: Senhor, o Senhor me conhece. Já pensou você dizer isso para Deus? O Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu tenho andado retamente em tua presença. Irmãos, tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que andava verdadeiramente cumprindo a palavra do Senhor, para chegar para Deus e dizer isso. Nesta oração aqui, nesse momento, ele não pediu nada a Deus, ele só expôs para Deus o que ele era. Mas não foi com soberba não, irmãos, foi com arrependimento. Porque a Bíblia diz que ele chorou e não foi pouco não. Quando fala que ele chorou muitíssimo, você imagina o choro daquele homem. Virou o rosto para a parede, fez uma oração a Deus, ele conversou com Deus, expôs para Deus quem ele era. E Deus resolve na hora. Isaías não tinha nem ido embora ainda. Volta, Isaías. Mas Senhor, eu acabei de dar a sentença para este homem, a sentença que o Senhor mandou. Irmãos, o amor de Deus não tem preço. Tem muita gente querendo comprar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, mas não tem preço. Irmão Miranda, e como é que Deus ama um sujeito de tal forma que manda um profeta voltar depois que deu a sentença a ele, para dizer para ele que ele vai viver mais 15 anos? Está vendo aí, irmãos? O que é isso? É o amor de Deus, a misericórdia de Deus que foi implantada no ser humano, para que Deus visse, ouvisse a oração dele e resolvesse acrescentar à sua vida mais 15 anos. Agora o interessante é que Ezequias não pediu nenhuma prova a Deus disso, mas Deus disse: olha, para você entender que sou eu que estou falando contigo, eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais volte 10 graus atrás. E do jeito que Deus disse, aconteceu. Recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. O que Deus falou para você? O que foi que Deus prometeu para você? Ele falou, vai cumprir. Mas Miranda, ele não me deu o sinal que deu a Ezequias, mas ele deu a sua palavra. E a palavra de Deus, como a gente diz lá no interior, é prego batido e ponta virada. Do jeito que ele falou com Ezequias, aconteceu. Isaías voltou, deu o recado e aconteceu. Do jeito que ele falou com você, vai acontecer, porque ele é Deus. Se ele falou, vai ser cumprido.
todo o poder está na mão dele, todo o poder é dele, e você está protegido pela potente mão de Deus, o soberano, o todo-poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e ninguém pode mudar a sentença que ele disser, a não ser ele mesmo. Então, se ele falou, vai se cumprir. Se já se cumpriu, glorifique e exalte o nome dele, porque tudo é para a glória